Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, tudo certo? Muita chuva hoje, né? Mas é isso mesmo, nossa capital paraense aqui, Belém, é assim mesmo. Mas como eu sempre digo, quando está chovendo bem forte, é um momento bom para quê? Para estudar cálculo. Na aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre ângulos. Então vocês vão ver que basicamente a aula inteira, gente, eu vou falar sobre ângulo. Então, ó, ângulo entre vetores. Então, ó, só para você entender um pouquinho o que a gente quer na aula de hoje, digamos que esse apagador aqui, ele é um vetor, porque se você lembrar, agora a gente começou a estudar vetores, então esse é o nosso objeto principal por enquanto. Aí tá, aí digamos que esse apagador aqui seja um vetor e esse apagador aqui seja outro vetor. Como é um vetor, então você pode posicioná-lo onde você quiser, desde que você mantenha direção, sentido e norma, que é o tamanho do vetor. Então, por exemplo, digamos que um vetor está bem aqui, né? Aí, claro que aqui não está dando sentido, mas bora dizer que o sentido é de baixo para cima. Então está para lá o sentido. E o outro vetor está para cá, bem aqui embaixo. Sentido também de baixo para cima. Tá? Qual é o nosso objetivo principal de hoje? A pergunta que eu faço é, será que se eu te der dois vetores, será que eu consigo encontrar o ângulo formado entre eles? Aí primeiro que você vai dizer, professor, mas eles nem estão formando o ângulo, né? Porque um está aqui, o outro está aqui embaixo. Não, tudo bem. Mas nesse caso, o que eu faço? Eu não posso posicionar o vetor onde eu quiser? Então, bora pegar o ponto inicial de cada um deles e bora juntar o ponto inicial. Quando eu faço isso, aí eles formam um ângulo entre eles. Detalhe importante, você poderia dizer assim para mim, professor, mas nesse caso aqui, eles estão formando dois ângulos. Porque eu poderia dizer que esse daqui é um ângulo, poderia até chamar de ângulo interno, mas também está sendo formado esse outro ângulo aqui, por fora. Não é verdade? É verdade, você está certo mesmo. Então, se eu pego dois vetores e junto assim eles, o ponto inicial de cada um, claro que vão se formar dois ângulos, um aqui por dentro e outro aqui por fora. Para não ter nenhuma ambiguidade, então eu vou dizer assim, olha, toda vez que eu te perguntar qual é o ângulo entre vetores, eu estou me referindo ao menor ângulo entre eles. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu te perguntar qual é o ângulo entre esses vetores, eu estou me referindo a este ângulo aqui, tá? Já que ele é o menor do que esse outro ângulo aqui. Tudo bem, gente? Bom, agora que você sabe que toda vez que eu te perguntar qual é o ângulo, eu vou estar me referindo ao menor ângulo, então, será que existe um valor máximo para esse ângulo entre os vetores? Vamos logo tentar entender isso daqui. Primeiro, o ângulo pode ser zero entre os dois vetores? O que vocês acham? Pode, né? Quando é que o ângulo é zero? Quando eles estão apontando, ó, eles têm a mesma direção e apontando no mesmo sentido. Aí o ângulo é zero. Ok. O ângulo, ó, conforme eu vou aumentando aqui, ó, esse ângulo menorzinho ele também vai aumentando. Esse ângulo pode chegar a 90 graus? O que vocês acham? Pode, né? Está até aqui, ó, estou mostrando 90 graus. Tudo bem. Aí eu posso... Será que 90 graus é o máximo que ele pode chegar, esse ângulo? Não, né? Eu poderia aumentar um pouquinho mais, ó. Mesmo que eu aumente mais um pouquinho, esse aqui ainda é o menor ângulo. Tá, então qual é o ângulo máximo nesse caso aqui? Vai ser 180, ó. 180 aqui, ó. É o ângulo máximo. Que é quando esse ângulo aqui é igual ao de baixo. Os dois são 180. Da feita que eu aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Da feita que eu aumentar mais um pouquinho, aí esse ângulo aqui já vai ser maior que esse de baixo. Então o menor ângulo agora vai ser esse de baixo. Não vai mais ser o de cima. Então, esse ângulo entre os vetores, o valor máximo que ele vai alcançar é 180 graus. E o valor mínimo, 0 graus. Ou, falando em radiano, o ângulo entre os vetores vai variar entre 0 e π radianos. Tudo bem, gente? Mas isso aqui é só uma observação, né? Não vem ao caso agora, pelo menos. O que eu quero descobrir agora é como calcular esse ângulo. Será que tem alguma fórmula? Será que tem algum jeito? Ou será que eu sempre vou ter que desenhar os vetores, pegar um transferidor, posicionar ele certinho para poder descobrir o ângulo? Não. Então, como é que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Bom, digamos que você tem aqui um vetor que eu vou chamar de vetor U. E digamos que você tem aqui um vetor que eu vou chamar de vetor V. Aí eu já posicionei eles aqui
coincidindo o ponto inicial. O que eu quero agora é descobrir como calcular este ângulo. Como eu faço para calcular esse ângulo, que eu vou chamar agora de ângulo θ. Esse vai ser o nosso desafio. Para eu fazer isso, eu vou usar uma estratégia geométrica. Eu vou desenhar aqui mais um vetor, de modo que aqui apareça um triângulo. Aí o que eu faço? Eu vou considerar esse ponto aqui como sendo o ponto inicial e vou considerar esse aqui como sendo o ponto final. Então, eu vou formar um novo vetor ligando esse ponto até esse. Deixa eu esticar aqui um pouquinho mais. Então, ó, agora que eu formei esse terceiro vetor, perceba que o que apareceu aqui para a gente foi um triângulo. Só que assim, você vai me perguntar, ok, professor, mas quem é esse vetor? Aí eu vou te responder. Esse vetor aqui que eu desenhei, nada mais é do que o vetor V menos U. Por que esse terceiro vetor é o vetor V menos U? Basta a gente fazer uma conta. Qual conta que a gente faz? Se eu quisesse fazer essa continha aqui, ó, V menos U, isso daqui é a mesma coisa que V somado com o vetor menos U, ou seja, somado com o oposto do vetor U. Quem é o vetor V? Bom, o vetor V é esse vetor aqui, na horizontal. Esse é o vetor V. E quem é o vetor menos U? O vetor menos U é o vetor que tem a mesma direção do vetor U, o mesmo tamanho, só que o sentido contrário. Então, se o vetor U é de baixo para cima, esse aqui vai ser de cima para baixo. Então, esse daqui é o meu vetor V e esse daqui é o meu vetor menos U. Quando eu somo esse vetor V com esse vetor menos U, como é que eu faço? Bom, aqui no final do vetor V, eu vou posicionar o vetor U. Então, posso fazer aqui embaixo. Ó, aqui é o vetor V. Agora, aqui no final dele, eu vou posicionar o vetor menos U. Esse daqui é o vetor menos U. E quem vai ser, então, esse vetor final aqui? Que V mais menos U. Ele vai começar aqui e vai terminar aqui. Ou seja, esse vetor amarelinho aqui é justamente esse vetor que eu desenhei. Então, eu só provei para vocês que esse terceiro vetor que eu desenhei é o vetor V menos U. Só isso. Pode perguntar. Perfeito. Gostei da pergunta. Então, professor, eu poderia chamar o vetor V menos U de U menos V? Assim, o vetor U menos V, ele serviria para cá. Não é o mesmo vetor exatamente, porque U menos V seria com sentido contrário, ou seja, U menos V seria começando aqui e terminando aqui. Tudo bem? Então, não é o mesmo vetor, apesar de que um é o oposto do outro, mas serviria para mim também. Tanto faz. Tudo bem? Gostei da pergunta. Ok, gente. Então, agora que vocês já se convenceram que esse daqui é o V menos U, agora vamos trabalhar com esse triângulo. Ó, na verdade, gente, eu usei aqui os vetores só para formar um triângulo, mas se eu quisesse, eu poderia trabalhar ignorando o sentido de cada vetor. Justamente por isso que eu poderia usar tanto U menos V quanto V menos U. Eu posso desenhar esse mesmo triângulo aqui embaixo, ó. E eu vou desenhar. Então, ó, posso desenhar esse mesmo triângulo que está aqui, eu desenho aqui embaixo. Eu já sei que esse ângulo aqui é o ângulo θ, só que perceba que agora eu estou ignorando, tá, essa questão vetorial, ou seja, o sentido. Eu estou olhando só para as medidas do meu triângulo, só para o comprimento de cada lado. Então, nesse caso, quem vai ser esse comprimento aqui de baixo da minha base? Ora, esse comprimento aqui vai ser justamente a norma do meu vetor V. Porque se eu calcular o tamanho dele, eu estou calculando o comprimento desse lado aqui. Então, aqui eu tenho a norma do meu vetor V. Aplicando o mesmo raciocínio, esse lado aqui é a norma do meu vetor U. E aplicando aqui nesse lado, eu tenho a norma de V menos U. Aqui. Ok. Lembrando, pessoal, o que eu quero mesmo? É bom você fazer essa pergunta, né? Que às vezes no cálculo a gente vai se empolgando, se divertindo e esquece nosso objetivo. Mas o nosso objetivo é encontrar esse ângulo aqui. Esse que é o nosso objetivo. Sendo que eu sei quem é o vetor U, eu sei quem é o vetor V. Se eu sei quem é esse vetor, eu também sei quem é o vetor V menos U. Falta agora eu achar uma fórmula para esse ângulo θ. Ok.
Para eu fazer isso, gente, eu vou trabalhar com esse triângulo e eu vou usar uma lei que serve para um triângulo, não necessariamente um triângulo retângulo, que é a lei dos cossenos. Então isso, claro, a gente não vai fazer uma revisão aqui, não, só vou usar a lei dos cossenos mesmo. E aí você pode revisar depois na sua casa. Mas, basicamente, a fórmula dela, eu vou colocar aqui, pela lei dos cossenos. Vamos lá, pela lei dos cossenos, eu vou ter o seguinte, está aqui o ângulo que eu quero achar. Então, vai ficar o lado oposto a ele, ao quadrado. Então, é essa norma aqui, que é o lado oposto. Então, vai ficar norma de V menos U ao quadrado é igual aos outros lados. Então, vai ficar U ao quadrado, norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Bom, até aqui é o teorema de Pitágoras. Então, que bom, né? Que fica até fácil da gente lembrar depois. A única diferença é que vai aparecer mais um termo aqui, ó. Menos 2 vezes norma de U, norma de V, cosseno θ. Ó, tanto que, na verdade, o teorema de Pitágoras é como se fosse um caso particular da lei dos cossenos. Porque se o meu ângulo θ fosse 90 graus, por exemplo, que eu teria o triângulo retângulo, aí quanto é o cosseno de 90 graus? É 0. E aí ficaria sem isso daqui, aí você teria o teorema de Pitágoras. Tá? Ok. O que eu vou fazer para desenvolver isso aqui? Mas perceba que pelo menos nessa equação já aparece meu θ. Então, já fico feliz. Mas ele já apareceu aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu só vou arrumar essa equação para ficar mais fácil para eu usá-la, e depois eu vou isolar o meu θ. Para eu fazer isso, gente, eu vou ignorar totalmente aqui, ó, vou ignorar o segundo membro da minha equação. Aí eu vou prestar atenção só nesse primeiro aqui, eu vou trabalhar só com essa norma. Então eu vou escrever ela aqui embaixo. Então, ó, quem é a norma de V menos U ao quadrado? Aí aqui eu já vou usar uma propriedade de produto interno, que nós vimos no final da aula passada, que tem a ver com a norma de um vetor ao quadrado, que é norma de um vetor ao quadrado é igual ao quê? Que tem a ver com o produto interno, aula passada. Pode falar mais alto? Boa, é isso mesmo, perfeito. É isso que você falou. Aí, no caso, eu só vou falar a mesma coisa, só que de um jeito mais resumido. Ou seja, a norma de um vetor ao quadrado é o produto interno do vetor com ele mesmo, que nesse caso é essa soma aí ao quadrado mesmo. Então, ó, eu vou usar essa propriedade. Então, essa norma aqui ao quadrado vai ser V menos U, produto escalar com ele mesmo, ou seja, com V menos U. Então, ó, já usei uma propriedade. A gente até demonstrou ela na segunda-feira. Agora, gente, olha o que eu vou fazer. Eu vou aplicar uma outra propriedade, que é a propriedade distributiva. Então, eu vou considerar isso daqui como se fosse um único vetor. E ele é mesmo, né? Porque quando você faz essa subtração, isso aqui é um vetor também. Aí eu vou pegar esse vetor aqui e eu vou distribuir com esses dois aqui individualmente. Ou seja, o que eu estou fazendo eu estou pegando todo esse parêntese aqui, aí eu estou pegando e multiplicando todo o parêntese só com V. Depois eu vou multiplicar todo o parêntese só com menos U. Aí vai ficar assim. Vai ficar o meu parêntese, que é esse vetor, e escalar com V. Escalar porque produto interno é produto escalar, mesma coisa. Agora eu vou pegar esse parêntese e fazer o escalar dele com menos U. Então vai ficar menos U. E escalar, não posso esquecer esse pontinho aqui, com o vetor V menos U. Note que aqui eu já até usei outra propriedade aqui, implicitamente. Propriedade comutativa. Você pode trocar a ordem do escalar. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar de novo a propriedade distributiva. Então, eu vou pegar esse V, eu vou distribuir com esse V e com menos U. Esse U eu vou distribuir com V e depois com menos U. Vamos ver como é que vai ficar.
Bom, aqui vai ficar V escalar com V. V escalar com V. V escalar com menos U. Ou menos U escalar com V. Menos U escalar com V. E aqui, menos U escalar com V, de novo. Menos U escalar com V. E aqui vai ficar menos U escalar com menos U. Menos com menos vai dar mais. E aí vai ficar U escalar com U. Pronto. O último passo que eu vou fazer aqui dessa parte é, primeiro eu vou unir esses dois. E é bem aqui, ó, gente, V escalar com ele mesmo, de novo, é norma de V ao quadrado. Então, eu vou voltar para aquela propriedade que eu usei aqui anteriormente. Então, aqui vai ficar norma de V ao quadrado menos, ó, perceba que aqui é a mesma coisa, vai ficar duas vezes U escalar V, mais, aí aqui, ó, U escalar com ele mesmo é a mesma coisa que a norma de U ao quadrado. Ou seja, essa norma aqui ao quadrado é a mesma coisa que a norma de V ao quadrado menos duas vezes U escalar com V mais a norma de U ao quadrado. Isso aqui lembra alguma coisa a vocês ou não? Isso aqui é o produto notável, né? A menos B, claro que não é a mesma coisa, tá, gente? Porque isso aqui são vetores, isso aqui é norma, mas assim, ó, pelo menos existem semelhanças aqui com o produto notável. E não é à toa também, não é só coincidência. Então está aqui, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui, produto escalar. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado final e vou substituir aqui na minha equação inicial. Só que eu vou continuar no outro quadro. Então, vai ficar assim. Aí o lado esquerdo agora vai ser norma de V ao quadrado menos duas vezes U escalar V mais norma de U ao quadrado. E o lado direito só vou repetir o que já estava aí, que é norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos duas vezes norma de U, norma de V, cosseno do ângulo θ. Olha, tá bonito, mas pode ficar mais bonito, né? Posso simplificar um pouquinho mais. E aí eu começo a perceber que existem alguns termos que aparecem dos dois lados. Por exemplo, a norma de V ao quadrado, ela aparece do lado esquerdo como do lado direito. Então já vou cancelar. Ó, já simplifiquei. A mesma coisa a norma de U. Então, simplifiquei. O que restou do lado esquerdo foi menos duas vezes U escalar com V igual a menos duas vezes norma de U, norma de V, cosseno θ. Posso simplificar mais um pouco? Posso. Tem menos 2 dos dois lados. Menos 2. Então, ó, posso cancelar o menos 2, né, simplificar. E eu vou ter essa expressão. Aí eu já quero chamar a atenção para essa expressão aqui. Ó. U escalar com V é igual a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Bom, isso daqui já é uma fórmula importante para a gente. Então, perceba que você está dizendo que o produto escalar entre dois vetores é igual ao produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Apesar de que isso aqui é uma fórmula importante, mas lembra que o nosso objetivo inicial era conseguir o quê? Isolar o θ. Eu quero uma fórmula só para o ângulo entre os vetores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente isolar o cosseno aqui. Aí, olha como é que vai ficar quando eu isolo o cosseno. Já vou até colocar de amarelo. Cosseno do ângulo é igual a produto escalar dividido pelo produto das normas. Então, essa expressão aqui, que obviamente é a mesma dessa, é a que mais nós vamos usar. Então, quando você quer descobrir o ângulo entre os vetores, você primeiro vai descobrir qual é o cosseno do ângulo. Aí, a partir do cosseno, você descobre o ângulo. É só fazer o arco cosseno. Se você quisesse, poderia até deixar assim já. Por exemplo, poderia colocar assim. Θ igual ao arco cosseno aí dessa expressão que aparece aí.
Dá no mesmo, tá, gente? A mesma coisa. Aqui, ó, vai dar no mesmo. Das duas formas, você vai descobrir qual é esse ângulo. Então, essas três expressões são a mesma coisa, só que eu estou isolando de coisas diferentes, mas aqui mais a gente vai usar essa daqui. Então, pronto, cumprimos nosso objetivo. Encontramos uma fórmula para descobrir o ângulo entre vetores. Perceba que, nesse caso, você descobre o ângulo sem precisar desenhar. Caso você não queira, você não tem tempo para desenhar, você joga na fórmula e você já pode confiar que aquele resultado é o resultado verdadeiro. Agora, como eu falo para vocês, né? Aqui, você acabou de descobrir uma fórmula nova. Poxa, legal, descobriu uma fórmula nova. Aí, quando você descobre uma fórmula nova, aliás, e essa fórmula é importante para a prova de vocês, sim ou não? Sim. É muito importante? Sim, é muito importante. Se quiser, pode até escrever assim, ó, muito importante para a minha prova. Tá? Pode até escrever isso daí. Aí eu te pergunto, quando você encontra uma fórmula que é muito importante para a sua prova, o que você faz? Você decora a fórmula, sim ou não? Não. Claro que não. Porque se a fórmula é tão importante para você, você não vai confiar na sua memória. É ou não é? Porque na hora da prova sempre esquece algum detalhe. Aí joga a norma aqui no numerador, ao invés disso aqui, joga um sinal de mais, aí sempre você vai errar alguma coisa. Então, quando uma fórmula é muito importante para você, você não vai decorá-la. Você vai aprender como demonstrá-la. É isso que você vai fazer. Porque fica muito mais fácil de você lembrar depois. Fácil você fala, poxa, eu não lembro qual é a fórmula. Eu esqueci. Mas você lembra de onde ela veio. Você já, tá, eu lembrei. Eu pego dois vetores aqui, ó. Você só precisa lembrar disso. Dois vetores, fecha o triângulo, lei dos cossíneos. Acabou. É só isso que você tem que lembrar. Aí o resto você desenvolve e chega na fórmula. Tá bom? Então, assim, vocês não vão decorar nada aqui. Vocês vão tudo desenvolver, demonstrar, e é isso que você vai fazer na sua prova, tá bom? Inclusive, a matemática, gente, eu gosto de falar isso porque se a sua matemática do fundamental e médio se resumiu em decorar coisas, então, infelizmente, você não aprendeu matemática. Tá? Porque a matemática, a beleza dela é você não ter que decorar, é você entender os raciocínios, entender os argumentos e saber desenvolvê-los. Tanto que, na verdade, existem grandes matemáticos do século XX, século XIX, que eles só escolheram seguir o caminho da matemática porque eles perceberam que era um caminho que eles não iam precisar decorar as coisas. Não é que nem outras ciências, por exemplo, que você tem que saber decorar as coisas, tem que ter coisas gravadas na sua memória. A matemática não necessariamente. Você consiga desenvolver tranquilamente algumas teorias sem decorar. Tá? Então, por isso que eu digo para você, ó, você não vai decorar e você vai lembrar de como chega aqui. Isso aqui já vai vir naturalmente para você. Aí você vai perceber que com o tempo, você sabendo demonstrar, aí isso aqui já vem também naturalmente. Já a fórmula pronta, porque o seu cérebro já demonstrou rapidamente em 1 segundo e você já chegou aqui. Tá bom? Ok. Agora, gente, vamos aplicar essa fórmula. Ah, professor, será mesmo que isso aí dá certo? Dá, gente. Bora fazer um exemplo aqui. Uma coisa é demonstração, outra coisa é aplicação. Então, às vezes, a aplicação é justamente para clarear aquilo que a gente fez. Então, digamos que eu tenho um vetor aqui, U. Esse vetor é o vetor 2. Vou colocar assim, 2, 1 e 0. E eu vou te dar agora um vetor V, que é o vetor 0, 3 e 1. Aí eu peço para você, encontre para mim o ângulo entre esses dois vetores. O que você vai fazer? A gente vai usar essa fórmula. Eu vou começar com essa daqui, ó. Como eu disse, essa aqui é a que eu mais vou usar. Ou seja, primeiro, para eu achar o ângulo, eu vou achar o cosseno do ângulo. Depois eu acho o ângulo. Para eu achar o cosseno do ângulo, eu vou ter que fazer 3 contas, que são contas básicas. Assim, básicas não, mas são rápidas. Quais são as 3 contas? Primeira conta, eu vou calcular isso aqui, ó, o produto escalar entre os vetores. Segunda conta, a norma do vetor U. Terceira conta, a norma do vetor V. Depois eu só jogo nessa expressão. Então, vamos lá. Primeira conta, eu vou fazer U escalar com V. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 0, mais 1 vezes 3,
mais 0 vezes 1. Claro que isso aqui vai dar 3. Agora eu vou calcular a norma do meu vetor U. A norma do vetor U vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Está aqui. Claro que eu estou fazendo rápido, porque calcular a norma do produto interno você já sabe, você já fez umas 500 vezes na sua casa. Aí aqui vai ficar raiz quadrada de 5. E vou calcular também a norma do vetor V. Isso vai dar raiz quadrada. Aí aqui vai ficar 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 10. Bom, vou continuar aqui no outro quadro. E agora, o que eu faço? Bom, agora que eu tenho essas três informações, eu descubro quanto vale o cosseno do ângulo θ, que vai ser o produto escalar de U com V, que aqui deu 3. Então, 3 dividido pela norma de U, que aqui deu raiz de 5, vezes a norma de V, que aqui deu raiz de 10. Tá? Então, o cosseno do ângulo vai ser isso daqui. Claro que dá para melhorar essa expressão aqui. Por exemplo, o que você pode fazer aqui embaixo é multiplicar 5 vezes 10. Aí fica tudo na mesma raiz. Então, vai ficar aqui cosseno de θ igual a 3 dividido pela raiz de 50. Isso é uma coisa que você pode fazer. Se você quiser, ó, toda vez que você faz uma questão dessa, você não para por aqui. Você sempre tenta ver se dá para simplificar, racionalizar, enfim, fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia escrever 50 como sendo assim, ó, como sendo 50 é a mesma coisa que 25 vezes 2. Só que 25 tem raiz quadrada, é 5. Então, posso dizer que o cosseno de θ é 3 dividido para 5 raiz de 2. E se eu quiser, eu poderia racionalizar isso daqui. E aí ficaria, racionalizando, 3 raiz de 2 sobre 10. Tá? Dá para fazer mais alguma coisa? Não. Paro por aqui. Então, na verdade, o θ, nesse caso aqui, ele é o arco cosseno. Eu posso escrever assim, ó, se eu quiser. Ó, cosseno de menos 1, tá? Isso aqui significa só que é o arco cosseno. Mesma coisa que eu escrevi antes. Então, é a mesma coisa. Arco cosseno assim. Desse valor. 3 raiz de 2 sobre 10. Então, aí eu te pergunto. Gente, vocês acham que isso daqui me dá um ângulo notável? Por exemplo, se no final que eu calculasse aqui, me desse, o cosseno de θ deu, sei lá, meio. Então, nesse caso, quanto seria o ângulo, se o cosseno dele é meio? Aí é 60 graus. Mas foi o que deu aqui? Não, deu esse valor estranho aqui. Então, é porque esse ângulo aqui provavelmente não é um ângulo notável. E se não é um ângulo notável, não sou obrigado a saber. Não é verdade? A gente só é obrigado a saber lá os ângulos notáveis. 30 graus, 45, 60... Então, como não é, a resposta final é isso daqui. Claro que se na prova de vocês cair um ângulo notável, eu vou querer que vocês me digam qual é o ângulo. Tá? Agora, se não cair um ângulo notável, você pode deixar a resposta final desse jeito aqui que a gente colocou. Como é que seria isso geometricamente? Bom, geometricamente, ó, se eu fosse desenhar esses vetores, eu faria assim. Aqui o eixo x, eixo y, eixo z. Eu vou desenhar o vetor U, lembrando que o vetor U é o vetor 2, 1, 0. Então, eu vou marcar o ponto 2, 1, 0. Bora dizer que o 2 está bem aqui. Vamos dizer que o 1 está bem aqui. Então, esse daqui seria o meu vetor U. Lembrando que o vetor U é 2 em x, 1 em y, 0 em z. Vou até trazer um para cá. O meu vetor V, ele é 0 em x, 3 em y, 1 em z. 0 em x, 3 em y, 1 em z. Então, aqui, ó, eu procuro o 3. Está aqui o 0 em x, 3 em y, 1 em z. Marco esse ponto aqui. E esse aqui é o meu vetor V.
Ou seja, o ângulo que a gente quer descobrir é justamente o ângulo formado entre esses dois vetores. Ó. Esse daqui é o ângulo θ. Só que eu já descobri qual é o ângulo θ. O ângulo θ é o arco cosseno de 3 raiz de 2 sobre 10. Ah, pessoal, não gostei, eu queria saber exatamente que ângulo é esse. Se é 10 graus, 15 graus, não tem problema. Sabe o que você faz? Vamos para o GeoGebra. Vou colocar aqui para vocês. Ó, então, você vai no GeoGebra, aí você coloca os vetores, né? Então, você escreve aqui vetor, aí abre um par de parênteses, depois abre outro para colocar a coordenada. 2, 1, 0. Tá aqui, ó. Segue o nosso vetor U. Agora eu vou colocar o vetor V. Então eu escrevo vetor, parênteses de novo, e eu escrevo 0, 3 e 1. Tá aqui, ó, vetor V. Agora eu quero descobrir o ângulo entre eles. Aí tem essa opção bem aqui, ó. Você clica aqui e escreve, tá aqui, ó, ângulo. Clica aqui, clica no vetor, clica no outro, tá aqui. Ó, achamos. Então esse ângulo aqui, deixa eu puxar mais para cá, é um ângulo 64,9 graus. Tudo bem? Então agora você já sabe fazer. Na sua casa você pode muito bem pegar dois vetores aí aleatórios, fazer a continha, achar o arco cosseno. Se não for o ângulo notável, você vem para cá e joga os vetores. Até aqui alguma pergunta, gente? Vocês gostaram da demonstração para chegar dessa forma? Gostaram? Que bom, que a gente vai fazer mais 4 demonstrações só hoje. Tá? Então, assim, mas eu sei que a maioria de vocês gosta mesmo, né? Então, tudo bem, então sai todo mundo feliz. Professores, não, todo mundo sai feliz daqui da aula de hoje. Mas hoje a gente vai ter mais umas 4 demonstrações para a gente ver aqui no quadro. Mas nem todos vão demorar, mas vão ser bem rápido. Então, vamos aqui para o nosso slide. Chegamos na aula 4, que a gente vai começar a definir também como é que você encontra, como é que você determina quando os vetores são paralelos e quando eles são ortogonais. Lembrando que, claro, isso tudo vem do quê? Do ângulo entre os vetores. Então, se os vetores vão ser paralelos ou ortogonais, vai depender do ângulo entre eles. Então, por isso que a gente começou com esse assunto. E a gente usou fortemente a definição de produto interno. Então, aqui, ó, só revisando para quem não lembra, isto daqui é o produto interno entre dois vetores. Então, nós consideramos dois vetores não nulos, fizemos esse triângulo aqui, aplicamos lei dos cossenos e no final chegamos nessa expressão, que é a mesma que está ali no quadro. A partir disso, então, a primeira coisa que você faz é treinar, é aplicar essa fórmula. Então, vamos resolver aqui 2 exercícios, fora o exemplo que a gente já fez aqui no quadro. Vamos encontrar esses ângulos. Oi, tem sua pergunta? Diga. Perfeito. Por que o produto interno é um número e não outro vetor? Na verdade, isso é pela própria definição dele. Então, isso vem da própria origem do produto interno. Porque perceba que até então, o produto interno, eu já defino ele como um escalar. Porque o que ele é? Eu vou pegar as coordenadas e multiplicar. Vou somar com as outras coordenadas e multiplicar. Isso já me dá um número. Aí, por isso, que por definição, o produto interno também pode se chamar produto escalar. Então, por definição, ele já me dá um escalar. Né? Agora, claro, por quê? A pergunta que a gente pode fazer é, mas por que eu definiria isso? Qual é a razão de eu definir algo assim, entendeu? Aí talvez isso também seja uma pergunta boa. Só que aí a gente vai entender, primeira coisa, que isso, produto interno, da forma como a gente definiu, vai nos ajudar a encontrar o ângulo entre os vetores. Isso já é uma resposta que já pelo menos nos traz uma alegria de ter definido ele. Só que agora não, daqui a pouquinho a gente vai ver que tem outra aplicação bem direta com o produto interno, que também envolve o ângulo entre os vetores. Tá? Mas é isso mesmo, então muito boa. Gostei da pergunta também. Então vamos lá, exercícios. Eu só vou colocar aqui as informações, porque basicamente o que ele quer é o ângulo entre os vetores. O
igual a 1, 2, 0 e o V é 1, 2, raiz de 15. Aí já vou colocar aqui a segunda questão, vou colocar mais aqui em cima. O meu vetor U é 3, ó, você mesmo já vai fazer no seu caderno, tá? 3, 3, o vetor V. Vamos lá. Aqui você já sabe, toda vez que você quer achar o ângulo entre os vetores, a gente vai usar aquela fórmula que nós aprendemos hoje. Então, eu vou calcular produto escalar entre eles, vou calcular a norma de cada um deles. Então, para esses dois aqui, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular o produto interno deles. Aí vai ficar, aqui eu já vou fazer mais direto, tá, gente? 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 2, 4, mais 0 vezes raiz de 15, 0. Isso aqui vai dar 5. Agora eu vou fazer a norma do meu vetor U, que vai ser raiz quadrada, 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 0 ao quadrado, que é 0. Então, isso aqui é raiz de 5. Por fim, norma de V vai ser 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao quadrado é 4, raiz de 15 ao quadrado é 15. A raiz some. Isso daqui vai me dar a raiz do número 20. Pronto. Agora eu vou aplicar na minha fórmula. Então, cosseno do ângulo entre eles vai ser produto interno, que é 5, dividido pela norma de U, que é raiz de 5, vezes a norma de V, que é raiz de 20. Aí, de novo, eu posso multiplicar 5 com 20, vai ficar raiz de 100. Então, isso aqui é 5 dividido pela raiz de 100. Ah, pronto, eu desistir aqui. Não, aqui você não vai desistir. Você vai continuar, até você ver que não tem mais nada que fazer. Mas aqui tem o que fazer. Raiz de 100 é 10. Então, aqui vai ficar 5 sobre 10. Vou continuar aqui embaixo. Só para a gente ter mais espaço aqui. Então, ó, cosseno do ângulo vai ficar 5 sobre 10. Aí você pode simplificar por 5, que é a mesma coisa que meio. Então, olha só. O cosseno do ângulo θ foi meio. Que ângulo é esse? 60 graus. Então, θ é igual a 60 graus. Ou, se você quiser também, você escreve assim, né? Π sobre 3. Nesse caso aqui eu estou escrevendo em radianos. Essa é a nossa resposta, acabou. Tá? Aí você pode desenhar também, se você quiser. Então, ó, se eu desenhasse esses vetores, poderia ficar assim. Aqui é o x. Enfim, já é subentende. Aqui é x, y e z. Aí o meu vetor é o vetor 1, 2 e 0. Então, vamos dizer que 1 está aqui. Jogar 1 para cá. O 2, colocar ele bem aqui. E no caso, ó, esse aqui é o ponto 1, 2 e 0, que é o vetor U. Então, ele sai da origem e chega nesse ponto. Esse aqui é o vetor U. Agora, o vetor V, ele é 1 em x, 2 em y, raiz de 15 em z. Raiz de 15 é quase 4. Né, porque 4 é raiz de 16. Então, eu marcaria 1 em x, 2 em y. Aí, aqui em cima, eu já acharia o 4, perto do 4. 1, 2, 3, 4. Então, seria mais ou menos por aqui. Bem aqui seria a raiz de 15. Aí, o que eu vou fazer? Vou puxar aqui paralelo. E aqui eu vou puxar para cima. E eu acho esse ponto. Então, esse daqui é o meu vetor V. Aí, nós acabamos de descobrir que esse ângulo bem aqui, ó, é 60 graus. Olha que legal. Então, ó, você consegue desenhar, você consegue ver, visualizar geometricamente, você sabe chegar nessa conta aqui antes de visualizar, depois você só passa para cá. Segunda questão. A mesma coisa. Só que agora os vetores, eles são, ó, bidimensionais. Então, você está no plano. Mas a ideia é a mesma.
Então, ó, o que eu faço primeiro? Calcular o produto e escalar entre eles. 3 vezes 3 é 9, mais 0 vezes 3 é 0. Isso aqui vai dar 9. Agora, norma do meu vetor U. Raiz quadrada. 3 ao quadrado é 9, mais 0 ao quadrado é 0. Raiz de 9 é 3. E norma de V, raiz quadrada, 3 ao quadrado é 9, mais 3 ao quadrado é 9. Isso aqui vai dar raiz de 18. Agora que eu calculei, vou jogar na fórmula. Então aqui, ó, cosseno de θ vai ser produto escalar, que é 9, dividido por 3 vezes raiz de 18. Posso simplificar esse 3 com esse 9, e aí eu vou obter 3 dividido pela raiz de 18. Aí você pode dizer, ah, pessoal, acabou aqui, não tem mais o que fazer. Tem sim, né? Você tem que fazer. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, aqui, ó, 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9. Então, eu poderia escrever assim. Isso aqui é 3 dividido pela raiz de 9 vezes 2. Só que 9 tem raiz exata. Raiz de 9 é 3. Então, isso aqui, ó, é 3 dividido por 3, raiz de 2. Simplifico. Para finalizar, eu posso racionalizar essa daqui, ó. Eu posso jogar raiz de 2 embaixo, raiz de 2 em cima. Então, vai ficar cosseno de θ igual a raiz de 2 sobre 2. Opa, agora sim. Qual é esse ângulo? 45 graus. Então, θ igual a 45 graus, ou, se você quiser escrever também, π sobre 4. Se você quisesse desenhar também, não teria problema, né? Você já sabe o que está acontecendo. Você acha aqui o ponto 3, 0, vai dizer que o 3 está aqui. Então, esse daqui seria o seu vetor U. O vetor V é 3, 3. Então, o outro 3 está para cá. Então, você teria esse outro vetor. Aqui você tem o vetor U. Aqui você tem o vetor V. E nós já sabemos, então, que esse ângulo aqui é 45 graus. Pronto. Alguma pergunta do que foi feito até aqui? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Bom, eu tenho uma pergunta para vocês. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu queria fazer aqui uma observação. Eu não cheguei a comentar com vocês ainda algumas propriedades da norma, mas é importante que eu faça isso, porque elas vão ser úteis agora. Olha só, gente. Primeira coisa, toda norma, toda vez que você calcular a norma de um vetor, essa norma sempre vai ser maior ou igual que zero. Sim ou não? Sim, né? Pela definição, norma para a gente aqui em cálculo 2 é simplesmente o tamanho de um vetor, é o comprimento de um vetor. Então, claro, quando você vai medir alguma coisa, isso aqui não vai dar negativo. Você vai ter valores positivos. Você não vai dizer assim, ah, a minha altura é menos 1,5 m. Não. Não tem negativo aí. Então, o menor valor que você pode encontrar é 0. Então, a norma de um vetor é não negativa. Então, essa é a primeira coisa dessa parte aqui. Outra coisa. Quando é que a norma de um vetor vai ser 0? Já que aqui eu estou falando que ela pode ser 0 também. Quando é que a norma de um vetor vai ser 0? Só existe uma possibilidade. Não, ainda não. Tem a ver com o próprio vetor. Norma 0 quer dizer que o vetor, qual é o tamanho dele? É 0. Quando é que o vetor vai ter tamanho 0, gente? Medida 0. Quando é o vetor nulo. Ou seja, o ponto inicial dele coincide com o ponto final dele. Aí você não tem como esticar. Aí dá 0. Então, ó, a norma de um vetor vai ser 0 se somente se o seu vetor é o vetor nulo. Aí eu vou escrever assim, ó. Isso aqui, gente, que eu estou falando é o vetor... Isso aqui não é o 0. É o vetor nulo, tá? Se eu tiver no R2, ele é o vetor 0, 0. Se eu tiver no R3, é o vetor 0, 0, 0.
Então, isso é outra coisa importante. Por fim, falando de norma ainda. Bom, você também pode calcular a norma de um escalar vezes um vetor. Isso aqui é possível. Se você quiser, você pode tirar o escalar daqui. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que o módulo do escalar vezes a norma de um vetor. Tudo bem? Então, só algumas propriedades. Opa, temos uma pergunta? Pode falar. Aí só diga seu nome, seu curso e a sua pergunta. Tá bom? Boa tarde, professor. Sou o William, faço engenharia civil. A minha dúvida é sobre pontos e vetores, porque a gente não pode fazer o produto de pontos, mas pode fazer produto de vetores. E eu não consigo entender isso. Perfeito. Tá, gostei da sua pergunta. No caso, a gente está falando de pontos também do R2, né? Por exemplo, pontos do R2 e do R3. Isso. Perfeito. Assim, não é que a gente não possa. Vamos, assim, deixa eu deixar algumas coisas claras aqui. Se você tem, por exemplo, isso aqui, 2, 1, isso aqui, sei lá, 3, 5. Aí o que eu comentei com vocês é que eu não posso falar de multiplicação de elementos do Rn da vida do formato que a gente está acostumado, formato usual. Por exemplo, o que seria o nosso formato usual? Se a gente pegasse tudo que a gente aprendeu lá no R1 e trouxesse para o Rn. Então a multiplicação, aqui ó, 2, 1 vezes 3, 5. Como é que seria? Seria um novo elemento do R2, onde eu pegaria 2 vezes 3, 6, 1 vezes 5, 5. E pronto, acabou. Tá? Tanto faz, se isso aqui é um ponto ou se isso aqui é um vetor, eu poderia definir uma multiplicação assim. Né? Só que assim, isso não é definido. A gente não define uma multiplicação dessa forma, de jeito usual. Por quê? Eu poderia definir? Poderia, sem problema nenhum. Eu poderia dizer assim, como é que eu multiplico dois elementos do R2? Sejam eles pontos ou sejam eles vetores? Eu multiplico cada coordenada. Acabou, que nem eu somo ou subtraio. Não tem problema. Por que nós não definimos isso? Aí vem a pergunta, por que se define alguma coisa? A gente define alguma coisa na matemática quando a gente sabe que isso vai nos trazer implicações importantes. Entendeu? Então, por exemplo, por que agora, quando eu estou falando de vetor, eu defini um tipo de produto, que eu chamei de produto escalar? É só uma definição. Mas por que eu defini? Porque é importante, por exemplo, numa das aplicações, de achar ângulo entre vetores. E agora eu vou usar de novo daqui a pouquinho também. Tá? Então, tem uma importância por trás. Se eu quisesse, eu poderia definir uma coisa assim, entre vetores ou pontos? Poderia. Agora a pergunta que fica é, qual é a aplicação que isso vai me trazer? Ou qual é a relevância que isso vai me trazer, entendeu? Então, é o que eu digo para vocês. Definir, você define do jeito que você quiser. Agora, vai ser importante? Essa que é a pergunta. Tanto que, para vocês terem uma ideia, gente, a matemática, ela é baseada em definições também, definições e premissas. Né? Então, você tem ali os axiomas que a gente chama na matemática, e esses axiomas é como se fosse a base da matemática. Porque, gente, até a matemática, ela tem que sair de algum lugar. Entendeu? Então, até a matemática, você tem que assumir primeiro que alguma coisa é verdade, sem ter que provar essa coisa para poder funcionar as outras coisas. Então, assim, quem se engana, que acha que matemática tudo é provado, não é tudo. Se você voltar até o último passo, vai ter lá um axioma, que é algo que você aceita. Você não se prova, você aceita. Durante muito tempo, a matemática, ela trabalhou com os axiomas de Euclides, na geometria. E um dos axiomas de Euclides, durante muito tempo, anos e anos, os matemáticos achavam que um deles não era necessário. Ou seja, que dava para chegar nesse axioma usando os outros 3. Por exemplo, digamos que são 4. Então, alguns matemáticos dizem, olha, esse quarto aqui, a gente não precisa dele, porque ele é provado usando os outros 3. Tá? E muitos matemáticos tentaram fazer isso. Só que aí eles não conseguiram chegar no quarto axioma provando por meio desses 3. Aí o que foi feito, na verdade, a partir daí, o que eles pensaram? Tá, mas e se esse axioma aqui fosse falso, digamos? O que aconteceria? Aí eles começaram a perceber que dava para fazer outro tipo de geometria mudando esse quarto axioma, que aí veio a geometria não euclidiana.
fundamental. Isso aqui são histórias que eu estou falando para vocês. Claro, a gente não vai entrar no mérito aqui. Mas o que eu estou dizendo é que a matemática ela tem os seus axiomas, tem as suas definições e eles têm relevâncias. Por isso que a gente define alguma coisa ou assume que alguma coisa é verdade. Tem que ter uma relevância por trás. Aí, nesse caso, a gente não tem uma aplicação em si tão forte para a gente considerar. Entendeu? Entendi. Então, é possível, mas não tem nenhuma aplicação, por isso que não foi definido da última. Isso, é possível definir, mas a gente não define, digamos assim. Não teria, porque na verdade só ia restringir mais o conceito de espaço vetorial. Isso ia trazer até um tipo de restrição, porque quanto menos axiomas, quanto menos hipóteses eu conseguir construir mais coisa, melhor. Isso é otimizar na matemática. É você construir o máximo de coisas com menos hipóteses. Aí você está chegando assim num nível de matemática excelente, entendeu? Entendi. Então, quanto menos coisa eu definir, mais coisa eu conseguir produzir, melhor para mim. Ok, obrigado, professor. Bem, obrigado pela pergunta. Palmas para a pergunta. Para a pergunta não, é para o aluno, para o nosso amigo. Muito boa a pergunta, gostei. Ó, sempre que tiver alguma dúvida, pode perguntar no microfone ou onde você estiver, tá? Que isso aí é importante para a gente. Beleza, aí olha só. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Aí eu vou colocar isso como se fosse uma segunda observação. Digamos que eu tenha dois vetores não nulos. Ou seja, digamos que eu tenho o vetor U, ele não é o vetor nulo, e o vetor V não é o vetor nulo. Eu te pergunto, é possível que U escalar com V seja igual a zero É possível que U escalar com V seja igual a zero se nenhum dos vetores é um vetor nulo? O que vocês acham? Sim ou não? Aqui fica assim, a resposta é sim, é possível. Claro que essa resposta inicial pode até nos chocar, né? Porque é meio contra-intuitivo. Como assim? Mas os dois vetores não são vetor nulo, como é que o produto vai dar zero? Né? O produto escalar, nesse caso. É que a gente está acostumado. Se você tem dois números não nulos, se você multiplica, nunca vai dar zero. Né? Mas nesse caso, sim. Se tem dois vetores não nulos, é possível que o produto escalar deles seja igual a zero? Sim. Se você lembrar, até na aula passada a gente viu um exemplo disso. Não sei se vocês lembram, no finalzinho da aula, a gente calculou o produto interno de dois vetores, deu zero. Aí eu falei, gente, segura isso daí que a gente vai ver na próxima aula por que dá zero. O que acontece? Ou seja, o que está nos bastidores aqui? O que está por trás desse resultado? Quanto dois vetores não nulos dá igual a zero. Será que tem algo importante acontecendo? A resposta é sim, tem algo muito importante. Isso que a gente vai ver agora. Isso que eu quero discutir com vocês. Então, olha só. Eu estou dizendo que por algum motivo o produto escalar entre dois vetores está dando zero. O que isso significa? Bom, eu já sei que produto interno é a mesma coisa que o produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Então, se isso aqui está dando zero, então isso aqui também vai dar zero. Só que aqui, isso aqui é um produto usual, produto normal, como está acostumado. Isso aqui é uma multiplicação. Estou multiplicando essa norma com esse cosseno. Em uma multiplicação, como a gente está acostumado, quando ela dá zero, é porque um deles tem que ser zero, pelo menos. Quem é que está dando zero aqui? Quem é que está dando esse resultado? Será que é a norma de U? O que vocês acham? Não é a norma de U. Sabe por que não é a norma de U? Porque eu não estou assumindo que U é não nulo. Se U é não nulo, ele pode ser zero? Não. O tamanho dele ele vai ter um tamanho. Tá? Então, ó, não esquece. Eu estou assumindo, ó, bem aqui. Eu estou assumindo que U e V são vetores não nulos. Nesse caso, ó, isso implica que a norma de U e a norma de V só pode ser positivo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, esses dois aqui juntos, eles não são zero, eles são positivos. Então, quem é zero aqui, gente? Só pode ser o cosseno.
Então, se está dando zero, é porque é o cosseno do ângulo que é zero. Ora, quem é o arco cosseno de zero? É 90 graus, ou π sobre 2. Lembrando que o cosseno, o θ, está entre 0 e π, né? 0 e 180. Então, nesse caso aqui, ó, θ é igual a 90 graus, ou π radiano. O que eu estou dizendo, então, nesse caso, é que esses dois vetores, eles são ortogonais, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, olha só que interessante. Toda vez que você calcular o produto escalar entre dois vetores e der igual a zero, então você pode afirmar com toda certeza de que esses vetores são perpendiculares entre si. Ou se não deu zero, aí você também pode afirmar que eles não são perpendiculares entre si. Tá? Então, você vai, ou seja, se eu te der dois vetores agora, você faz uma conta rápida de cabeça e você já sabe me dizer se eles são ortogonais ou não entre si. Tá? Vamos treinar um pouquinho isso aqui. Vai aqui no nosso slide. Ó, então, nós estamos falando agora de vetores ortogonais. E eu acabei de mostrar para vocês que isso vai acontecer se e somente se o produto escalar entre eles for igual a zero. Por exemplo, olha só, verifique, digamos que o amigo de vocês hoje, ou a amiga de vocês, chegou com você e falou assim, olha, eu queria saber se esses dois vetores aqui são perpendiculares. Claro que isso é uma situação muito realista, né? Com certeza, quando você sair daqui da aula de hoje, provavelmente alguém vai lhe perguntar isso daí. Ou seus parentes, enfim, não sei. Alguém pode ser que lhe pergunte. E se alguém lhe perguntasse, você ia ter que fazer alguma conta, assim, ou pelo menos a conta assim no papel? Não precisa, você faz de cabeça agora. Me ajudem aqui. Vamos calcular o produto escalar do vetor U com o vetor V. Façam isso de cabeça. Façam isso agora. Vou dar 5 segundos aí. Façam de cabeça o produto escalar do vetor U com o vetor V. Já fizeram? Quanto deu? Deu 0. Tá, deu 0. 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 2 é 6, 4 mais 6 é 10, menos 5 vezes 5, menos 2 vezes 5 é menos 10. Então, deu 0. Esses vetores são perpendiculares, sim ou não? Sim. Então, você fez de cabeça. Então, quando você sair daqui, se alguém lhe perguntar, você vai responder de cabeça, e a pessoa não vai entender nada. Ela fala, mas como assim tu não fez nenhum desenho? Né? Não fez nada. Aí fala, não, porque de cabeça eu já sei quando é perpendicular ou não é. Por quê? Mais uma aplicação do produto interno entre dois vetores. Bom, então todo mundo já fez esse exercício, né? Vamos para o segundo aqui, ó. Calcule o valor de A de modo que os vetores U e V eles sejam perpendiculares. Bom, vamos lá, vamos fazer isso daí bem rápido também, a gente não vai demorar. Esse aí é o segundo exercício. Eu tenho o vetor U, o vetor U é 5 e menos 3, eu tenho o vetor V, que é A e 2. Vamos lá, gente. Olha só, ele quer saber qual tem que ser o valor de A para que esses dois vetores sejam ortogonais. Como é que eu sei? Bom, a condição para que eles sejam ortogonais é que o produto escalar entre eles tem que ser 0. Então, ó, para que eles sejam ortogonais, eu sei que o produto escalar entre eles tem que ser 0. Vamos calcular o produto escalar. 5 vezes A é 5A, mais menos 3 vezes 2 é menos 6. Vou colocar aqui, menos 6 igual a 0. Isolando A é igual a 6 sobre 5. Acabou. Então, esse aqui tem que ser o valor de A para que esse produto interno seja nulo, logo, os vetores vão ser ortogonais entre si. Aí tá, depois que você aprende isso daqui, aí acho que a primeira pergunta que vem na sua cabeça é, tá, pessoal, entendi. E quando é que os vetores vão ser paralelos? Essa é outra pergunta boa. Então, vamos discutir aqui. Porque assim, você está percebendo que pelo produto escalar, você já sabe bem rápido se os vetores são ortogonais ou não. E para os vetores paralelos, será que eu também consigo ter uma relação assim parecida? Olha, sim,
você consegue. Mas, a gente não vai ver ela hoje. Mas, para que você não fique triste, a gente vai ver uma outra condição agora, que me diz quando os vetores são paralelos. Que não é tão boa quanto a outra que a gente vai ver ainda, na semana que vem. Mas, serve para a gente. Então, vamos discutir aqui quando é que dois vetores eles são paralelos. Muito bem. Então, se você tiver aqui, ó, digamos que você tem um vetor U, e bem aqui você tem um vetor V. Bom, como é que eu sei que eles são paralelos? Bom, o que eu posso fazer é medir eles de alguma forma, ou seja, medir a direção deles. E aí, pela direção deles, se eles têm a mesma direção, eu posso dizer que eles são paralelos. Lembrando que todo vetor tem a sua reta suporte, né? Então, aqui tem uma reta suporte. Aqui tem uma reta suporte. Então, se eu medir o ângulo dessa reta suporte, se eu medir aqui o ângulo da reta suporte, nos dois casos tem que dar o mesmo ângulo, se os vetores são paralelos. Ora, se isso aqui é verdade, então eu poderia pegar o meu vetor V, que é paralelo ao U, e eu poderia posicioná-lo em cima aqui do meu vetor U. Eu poderia fazer isso. Se eu fizer isso, o vetor V, ele vai sair da reta suporte, ou ele vai ficar em cima da reta suporte? O que vocês acham? Ele vai ficar em cima da reta suporte, ele não vai sair dela. Então, se eu pegar esse vetor V e jogar para cá, esse vetor V ainda vai ficar em cima da reta suporte. Isso é importante, sabe por quê? Porque se o vetor e o vetor V eles estão sobre a mesma reta, então isso significa que eles têm a mesma direção. O que significa também que eu posso pegar o vetor V, multiplicar por algum escalar, de modo que eu aumente o vetor V e ele fique idêntico ao vetor U. Isso é possível? É possível. Já que eles têm a mesma direção, basta eu multiplicar o V por um escalar, de modo que ele aumente até ele ficar idêntico em tamanho ao vetor U. Ou, se eu quisesse também, eu poderia pegar o meu vetor U e reduzir o tamanho dele, comprimir o vetor U, até ele chegar perto aqui ou igual ao tamanho do vetor V. O que eu quero dizer com isso, olha só, o que eu quero dizer é que é possível eu igualar os vetores quando eu multiplicar um deles por um escalar. Em outras palavras, eu estou dizendo que dois vetores vão ser paralelos se e somente se um for igual ao múltiplo do outro. Um for múltiplo do outro. Tá? Ou seja, é possível eu multiplicar um deles por um escalar até chegar no outro. Aí, se isso acontece, eu posso afirmar que eles são paralelos. Por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Ó, digamos que eu tenho um vetor U, que é 1, 2, 1 e 2, vou colocar aqui. E eu tenho o vetor V como sendo 3 e 6. E eu te pergunto, olha só, é possível eu multiplicar o vetor U por algum escalar, de modo que ele fique idêntico ao vetor V, fique igual ao vetor V? O que vocês acham? É possível. Qual seria esse escalar? 3. Se eu pegar o vetor U e multiplicar por 3, eu chego no vetor V. Ou, se eu quiser também, eu poderia dividir o vetor V por 3, que eu também chegaria no vetor U. Tá? Então, nesse caso, já que é possível essa igualdade, então eu posso afirmar que eles são paralelos. Tudo bem? Vou trazer mais alguns exemplos aqui para vocês. Então, olha só, estamos vendo aqui o que são vetores paralelos, qual é a nossa condição. A condição é essa, a questão de multiplicidade. E agora vamos treinar. Olha só, esses vetores aqui, o vetor U e o vetor V, eles são paralelos, sim ou não? São. Por quê? Porque basta eu pegar o vetor U e multiplicar por 3. Por exemplo, se você pegar o vetor e multiplicar por 3, vai ficar 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 4 é 12.
Então, sim, são paralelos. Próximo exemplo. Aqui, ó, eles são paralelos? Você vai dizer, não, professor, não é. Porque um é negativo, outro é positivo. Não, mesmo assim. Mesmo assim, eles são paralelos. Porque se você pegar aqui, ó, pega o vetor V e multiplica por menos 2. Olha o que vai acontecer. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4 positivo. Menos 2 vezes menos 4 vai dar 8 positivo. Então, eu cheguei no vetor U. Então, eles são paralelos. Aí você vai dizer, professor, então se for por isso, todo mundo vai ser paralelo a todo mundo. Não necessariamente. Olha aqui outro exemplo. Olha esses dois vetores aqui. Eles não são paralelos. Aí você vai dizer, não, professor, são sim. Basta eu pegar o vetor e multiplicar por 3. Ó, vamos lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Agora, 3 vezes 3, dá 5? Não, dá 9. Tá, então não pode. Então, para ser paralelo, você tem que pegar o mesmo escalar, multiplicar por todo mundo e tem que dar o outro vetor. Tá, então, nesse caso aqui, não. Esses dois aqui, eles não são paralelos. Tudo bem? Então, tá. Então, agora, vamos aqui para o quadro, que eu vou falar também brevemente de um outro assunto aqui, e depois a gente vai começar a misturar tudo que a gente viu hoje. Quero falar com vocês agora sobre base canônica. Olha só, gente. Digamos que eu tenho um vetor U. Esse meu vetor U, vamos dizer que ele tem duas coordenadas primeiro, depois eu faço com 3. Ele tem uma coordenada em x, uma coordenada em y. Eu posso fazer aqui algumas manipulações sem mudar o meu vetor. Por exemplo, eu posso escrever o meu vetor dessa forma aqui, ó. Ele é a mesma coisa que esse vetor, o x0, mais esse vetor aqui, ó, 0, o y. Ó, perceba que é a mesma coisa. Tá? Se eu somar, eu volto para ali. Ou se eu quisesse, também poderia escrever assim, ó. Isso aqui é igual a U de x, aqui, 0, mais o y, 0, 1. Ou seja, eu peguei o número que estava aqui, joguei para fora do vetor. Mesma coisa aqui, ó. Eu peguei o número que estava aqui e joguei para fora do vetor. Aí quando eu fiz isso, ficou assim. Então perceba que qualquer vetor que eu pegar no R2 ou no R3, nesse caso aqui no R2, eu posso escrever o vetor dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Por exemplo, fazer aqui embaixo. Se você tem um vetor aqui, 1 e 5, eu posso escrever ele assim, ó. 1 não, vou colocar 2. 2 e 5, eu posso escrever ele assim, como sendo 2 vezes o vetor 1, 0, mais 5 vezes o vetor 0, 1. Posso fazer isso? Posso, né? Então, ó, qualquer vetor que eu pegar do R2, eu sempre vou conseguir escrever ele nessa forma aqui. E toda vez que eu escrever qualquer vetor nessa forma aqui, não importa quem são as coordenadas, sempre vai aparecer esses dois vetores aqui. Estão percebendo? Que é o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. Então, qualquer vetor do R2, eu consigo escrever a partir desses dois vetores aqui, que é o vetor 1 em x, 0 no resto, 1 em y, 0 no resto. Esses vetores aqui eu vou dar um nome especial para eles, vou dar uma letrinha especial para eles. Eu vou chamar esse vetor aqui, por exemplo, de vetor I. E eu vou chamar esse segundo vetor aqui, ó, de vetor J. Assim não vou precisar ficar escrevendo 1 e 0, 0 e 1. Não, só escrevo só I e só J. Então, no exemplo que eu dei aqui agora, por exemplo, se eu quisesse escrever o vetor 2 e 5, usando os vetores I e J, bastava eu escrever 2I mais 5J. Tudo bem, gente? Então, qualquer vetor do R2, eu posso escrever a partir deles. Essa brincadeira também vale para o R3. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor que tem 3 coordenadas,
coordenada em x, em y e em z, eu consigo escrever dessa forma também. E aí o meu v vai ficar vx 100 mais vy 010 mais vz 001. Aí, de novo, eu vou chamar esse daqui de I, vou chamar esse daqui de J e vou chamar esse daqui de K. Então, qualquer vetor do R3, eu consigo escrever ele a partir dos vetores I, J e K. Então, esses vetores, aqui no R2, I, J, e no R3, I, J, K, eles formam uma base para o meu espaço. Claro que isso que eu estou falando é de álgebra linear. Então, o que é uma base? Uma base é quando você tem um conjunto de elementos onde você pode escrever qualquer elemento daquele espaço a partir deles, fazendo uma combinação deles. É isso que é uma base. Então, essa daqui é a base famosa do R2, é o vetor I e o vetor J. E o vetor I, J, K também formam uma base famosa para o R3. Já que essas bases elas são famosas, por isso que elas levam o nome de base canônica, que é quando você forma uma base a partir desses vetores, que é 1 em uma coordenada, 0 nas outras, e assim por diante. Então, isso é a base canônica dos espaços Rn. Esses vetores eles são interessantes, gente. Sabe por quê? Porque eles têm algumas propriedades muito boas para a gente. Primeiro, calcula a norma de um vetor desse daqui. Quanto é que vai dar a norma de um vetor desse? Esse ou esse, tanto faz. Ou esse daqui, qual vai ser a norma dele? Vai dar 1. Só fazer raiz quadrada, vai dar 1. Todo vetor da base canônica é um vetor unitário. Isso já vai nos ajudar. A norma dele é 1. Isso vai facilitar alguns cálculos. Além disso, quando você faz o produto escalar de um vetor desse daqui com outro vetor, note que por conta do zero, ele também vai zerar, vai anular uma coordenada. Isso também vai ajudar a simplificar alguns cálculos. Mas enfim, só entenda que você pode usar essa base canônica para escrever vetores. Tá? Então, às vezes, eu posso escrever um vetor dessa forma. Às vezes, eu posso escrever dessa forma aqui. E aí você tem que lidar com as duas situações. Tem que saber escrever das duas formas. Tá, vamos aqui para o slide agora. Então, estamos falando de base canônica. E aí, gente, eu já mostrei para vocês, esse daqui é a base canônica do R2, que são os vetores I e J, do R3 é o IJK, e agora vamos aprender a escrever vetores na base canônica. Isso aqui são só alguns exemplos, né? Vou pedir para vocês me ajudarem. Então, exemplo 1. Se eu quisesse escrever esse vetor aqui na base canônica, como é que ficaria? Me ajudem aí. Como é que é? É isso mesmo. Ou seja, nesse caso aqui, ó, vai ficar π vezes I menos 2 vezes J. Tá aqui, ó. Então, a primeira coordenada sempre vai aparecer com o vetor I. E a segunda com o vetor J. Segundo exemplo, me ajudem agora nesse daqui. Como é que vai ficar? Como é que vai ser? 11i, que mais? Mais raiz de 5k, ou se quiser também, mais 0j, mais raiz de 5k. Né? Mas nesse caso, fica só assim mesmo, como vocês me falaram. Ó, aqui não apareceu o j. Por que não apareceu o j? Porque o valor dele é 0. Então, você não precisa colocar, você não é obrigado a colocar. Agora, o último exemplo aqui, ó, já está na base canônica. Aí eu quero passar para aquela forma usual de escrever vetor. Como é que faz? Como é que fica aqui? 0, que mais? Menos 6 e, né, que é o número de Euler. Está aqui. Por que é 0 em x? Porque aqui não está aparecendo o vetor i. Se não aparece o vetor i, é porque nele, nessa coordenada, é 0. Tudo bem? Então é isso, gente. Agora vamos para a nossa última parte aqui da aula, que é falar um pouquinho sobre direção e projeção de um vetor. Aí agora eu vou misturar as coisas, tá? Vou misturar o ângulo entre vetores com a base canônica. Mas já estamos chegando no final. Última sessão de hoje é essa daí.
Vamos lá, gente. Vamos falar agora da direção de um vetor. Primeiro, eu vou falar da direção no R2. Então, o que eu quero dizer? Digamos que você tem um vetor no R2. Eu te dou as coordenadas dele. E a minha pergunta que eu faço é, a partir das coordenadas de um vetor U, eu consigo descobrir qual é a direção do meu vetor? Quando eu pergunto qual é a direção, eu quero saber se o vetor está exatamente na horizontal, ou exatamente na vertical, ou se ele está inclinado, qual é o ângulo que ele forma com algum eixo. Ou seja, eu quero identificar de alguma forma a inclinação dele. É isso que eu estou perguntando para vocês. Se o seu vetor está no R2, então basta você encontrar esse ângulo bem aqui. Ó. Se você encontrar, por exemplo, o ângulo que ele forma com o eixo x positivo, isso já é suficiente para você me dizer a direção dele. Então, por exemplo, se você vai me dizer assim, a direção dele é 30 graus com eixo x positivo. Acabou, isso já é uma informação completa. Ou seja, se você conseguir achar esse ângulo aqui, ele já é suficiente para você me dar a direção desse vetor. Então, ó, perceba que no R2, para eu encontrar a direção de um vetor, isso se resume ao encontrar o ângulo. Só que é o ângulo que o vetor, nesse caso aqui, forma com o eixo x positivo. Só que você vai dizer, professor, mas o eixo ele não é um vetor. Tudo bem, o eixo é um eixo. Ele não chega a ser um vetor, né? Até porque ele é infinito. Mas eu posso pegar algum vetor que esteja exatamente no eixo x, que tem a mesma direção. Aí existem infinitos vetores para eu pegar, mas eu vou pegar um específico. Qual é? Eu vou pegar um vetor que seja unitário, que é o vetor I. Então, ó, já que eu posso escolher qualquer vetor aqui em cima do eixo x, eu vou escolher estrategicamente o vetor I. Porque o vetor I é um vetor conhecido, ele é um vetor unitário. Tá? Então, é mais fácil de mexer com ele. Já que eu já tenho que escolher um vetor mesmo, vou escolher o vetor que eu acho que é o mais simples possível. Ó, então, eu sei quem é o vetor I. O meu vetor U, eu sei quem são as coordenadas dele, vou chamar de U de x, U de y. E eu quero achar esse ângulo, porque esse ângulo vai me dar a direção do vetor. Aí o que eu faço? Bom, nós aprendemos hoje, né? O cosseno de θ vai ser o produto escalar de U com I dividido pelo produto das normas. Aqui. Só que qual é a norma do vetor I? É 1, né? Ele é unitário. Ó, então aqui já facilitou minha vida. Ó. Aqui deu 1. E aqui, gente, quando eu fizer esse produto escalar, vai dar 1 vezes o x. Vou colocar aqui o x. E aqui vai dar 0 vezes o y. Aí vai sumir com esse daqui. Vai ficar só isso. Então vai ficar a coordenada x do vetor U dividido pela norma do vetor U. Ou seja, se o meu objetivo é achar esse ângulo, aí fica fácil, porque então o meu ângulo θ, ele vai ser o arco cosseno, aí eu vou escrever assim, cosseno de menos 1, desses valores aqui. U de x sobre a norma. Aí é interessante, porque nesse caso aqui, se eu sei qual é o meu vetor, basta eu pegar essa primeira coordenada dele e dividir pela norma dele, só que são números. Aí eu vou achar um número, se eu fizer o arco cosseno desse número, aí vai ficar fácil para eu achar o meu ângulo. Se for um ângulo notável, eu digo qual é. Agora, se não for, eu deixo o arco cosseno mesmo. Aí você vai dizer, professor, mas eu não podia usar também o triângulo retângulo aqui? Podia, gente. Você também poderia usar o triângulo retângulo, que é o que a gente faz no ensino médio, para achar essa direção. Não tem problema nenhum. Só que esse modo que eu estou ensinando aqui, que é um modo novo, vai nos ajudar no R3. Aliás, no R2, esse ângulo aqui é suficiente para você dizer a direção. Mas digamos que você me fale assim, professor, mas eu não quero usar esse ângulo, eu queria usar esse outro ângulo aqui, eu posso? Pode. Então, não gostei, eu queria usar esse ângulo bem aqui. Deixa eu fazer de outra cor. Ó, eu quero usar esse ângulo bem aqui. Vou chamar de ângulo alfa. E aí, o que eu faço? Bom, ao invés de eu usar o meu vetor I, quem eu vou usar? Vou usar meu vetor J. Aí eu faço o mesmo raciocínio, de modo que, usando ali o vetor J, esse meu ângulo alfa, ele vai ser alfa
igual ao cosseno, ou melhor, o arcosseno de U de Y sobre a norma de U. Tudo bem? E aí pronto. Aí você consegue achar o ângulo que o seu vetor forma com o eixo X e o ângulo que o seu vetor ele forma com o eixo Y. Tá bom? Olha só, bora aqui para o slide rapidamente. Mas já vou voltar para o quadro. Então, usando esse nosso raciocínio, você consegue achar aí a direção desse vetor. No caso do R2, basta você achar um ângulo que você acha a direção do vetor. No R3, já é um pouquinho diferente. Assim, o raciocínio é o mesmo, só que tem uma dificuldade a mais. Qual é a dificuldade? É que no R3, mesmo que você saiba um ângulo que o vetor forma com o eixo X, por exemplo, ainda assim ele não vai ser suficiente. Para você me dizer a direção no R3, você vai precisar do ângulo que o seu vetor forma com o eixo X, com o eixo Y e com o eixo Z. Mas assim, é só um trabalho a mais, é só assim, um pouco mais trabalhoso. Mas assim, a gente sabe achar. Digamos que o ângulo aqui que o meu vetor forma com o eixo X é o alfa, o ângulo que ele forma com o eixo Y é o beta e o ângulo que ele forma com o eixo Z é o lambda. Não tem problema eu achar esses ângulos, porque eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei agora. Então, como seria no R3, por exemplo? Aqui eu só vou colocar a fórmula. Como ficaria no R3 para eu achar esses três ângulos aí? Não tem problema, gente. Vai ficar assim. Aí eu vou usar essa notação que está aí, alfa, beta e gama. Ou gama não, né? Alfa, beta e lambda. Então, nesse caso, ficaria alfa. Para eu achar o alfa, seria o arco cosseno. Bora aqui para o quadro agora. Da minha coordenada em x, dividido pela norma. Aí eu acharia o alfa. Para eu achar o beta, seria o arco cosseno da minha coordenada em y sobre a norma. Claro que aqui eu usei o vetor j da base canônica. E para eu achar o ângulo lambda, seria o arco cosseno da coordenada em z dividido pela norma. Aqui eu já usei o meu vetor k da base canônica. Achando os três ângulos, eu consigo achar a direção do meu vetor. Agora, para encerrar de vez, eu só queria falar com vocês sobre projeção de um vetor no outro. Aí sim, aí a gente vai encerrar nossa aula. Tá? É o último assunto mesmo. Então vamos lá, vamos falar de projeção. Projeção de um vetor. Olha, quando eu falo de projeção, a gente logo pensa naquela projeção que a gente está mais acostumado. Por exemplo, eu tenho um vetor U, aí normalmente o que a gente faz? A gente projeta ele no eixo X, né? Aí essa aqui é a componente dele no eixo X. Ou projeta ele no eixo Y. Aí essa daqui é a componente dele no eixo Y. Aí a soma dessas componentes vai me dar o vetor U. Tudo bem, mas não é isso que eu estou falando agora. O que eu quero agora é projetar o vetor U em qualquer direção, não só do eixo X ou do eixo Y, qualquer direção. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui, eu tenho esse vetor U, e bem aqui eu tenho o vetor V. Então, eu quero projetar o meu vetor U, mas eu quero projetar em cima dessa direção aqui, ó, na direção do meu vetor V. Então, nesse caso, eu quero, ó, essa projeção tem que formar um ângulo de 90 graus. E essa projeção vai ser esse vetor, que começa aqui e termina aqui. Tá? Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero projetar o meu vetor U sobre qualquer outro vetor, não importa a direção do meu vetor. Isso é útil em alguns casos da engenharia, quando você não quer trabalhar com os eixos principais, você quer trabalhar com eixos secundários, por exemplo. Aí você precisa fazer uma rotação e depois você vai precisar projetar o vetor a partir dessa rotação que você fez. Tá, esse novo vetor aqui, que é o vetor projeção, eu vou chamar de proj, de projeção. Aí eu vou colocar assim, projeção de U sobre V. Vou colocar o Vzinho aqui embaixo.
Agora a pergunta é, como é que eu acho esse vetor projeção? A primeira coisa que você percebe é que, logicamente, esse vetor projeção ele é paralelo ao vetor V. Já que eu projetei em cima do vetor V, então esse novo vetor amarelo ele é paralelo a esse vetor V. Se é paralelo, então um é um múltiplo do outro. Então posso escrever assim, ó, posso escrever que esse novo vetor projeção ele é um escalar, que eu vou chamar de lambda, vezes V, já que eles são paralelos. O vetor V eu sei quem é. Falta descobrir quem é esse lambda aqui, que eu preciso multiplicar com V para achar o meu vetor projeção. Então, a partir de agora, eu vou tentar achar uma expressão para esse lambda. E para isso, eu vou me utilizar do ângulo entre os vetores. Então, de novo, usando o ângulo entre vetores. Vou usar esse ângulo θ. Bom, tem uma expressão para θ que a gente usou muito hoje, que foi essa daqui. Cosseno de θ é igual ao produto escalar entre os vetores dividido pelo produto das normas. Então, isso aqui a gente viu muito. Está aqui. Só que, além disso, gente, nessa situação que eu coloquei aí, existe uma outra expressão para o cosseno de θ. Porque, se você reparar, a gente formou bem aqui um triângulo retângulo. E se eu aplicar as leis trigonométricas nesse triângulo retângulo, eu posso usar também o cosseno de θ nele. Aí ficaria cosseno de θ é igual cateto adjacente, que é a norma do vetor projeção. Vou escrever assim, norma do vetor projeção dividido pela hipotenusa, que é a norma de U. Aí o que eu vou fazer? Eu vou igualar, porque aqui é o cosseno do mesmo ângulo. Então eu vou igualar essa expressão com essa expressão aqui. Só que lembrando, quem é o vetor projeção? É lambda vezes V. Então essa norma aqui é a norma de lambda vezes V. Aí vai ficar assim. Norma de lambda vezes V dividido pela norma de U é igual a isso daqui, que é o produto escalar dividido pelo produto das normas. Aí olha o que eu já posso fazer aqui, posso simplificar. Esse lambda eu vou tirar, vai ficar módulo de lambda. Aqui vai ficar produto escalar dividido pela norma de V. Aqui, gente, eu vou considerar o lambda positivo, só para tirar esse módulo, mas eu não vou perder generalidade com isso. Ou seja, eu estou considerando que tanto a projeção quanto o vetor V estão no mesmo sentido, não tem problema, só para eu eliminar aqui esse módulo. Então, vai ficar lambda igual ao produto escalar de U com V dividido pela norma de V ao quadrado. Porque já tinha uma norma de V aqui, mais essa norma de V aqui. Só que norma de V ao quadrado é a mesma coisa que V, produto escalar com ele mesmo. Então, fórmula final para o lambda vai ser produto escalar de U com V dividido pelo produto escalar de V com ele mesmo. Isso daqui. Tudo bem? Então, quando você quer achar o vetor projeção, você calcula essa expressão. Essa expressão aqui vai te dar um escalar, vai te dar um número. Aí esse número você multiplica com V. Tá? Você multiplica com V, aí sim você vai achar o seu vetor projeção. Deixa eu ver quanto tempo nós temos, se já acabou. A gente tem menos de 1 minuto. Tudo bem. Então, olha só. Eu vou deixar um dever de casa. Mas na próxima aula eu começo resolvendo ele. Mas eu quero que vocês tentem primeiro, já que vocês já têm condições de resolvê-lo, tá? E aí até quando eu for resolver, a gente até resolve de um jeito assim mais rápido, subentendendo que vocês já fizeram ele em casa. Então, gente, é isso. Obrigado pela presença de vocês. Não faltem a aula de sexta-feira, por favor, porque vai ser uma aula só de resolução de exercício, o que é perfeito para a prova, para se preparar para a prova de vocês. Então, não faltem e a gente se vê aqui no auditório na segunda-feira. Até mais.